E E aí, galera, boa tarde. Meu nome é Juliano e a gente vai hoje fazer uma pequena revisão para a prova de química dessa semana, né? É, Dos instrutores que estavam, pelo menos eu acho que estavam até agora há pouco, que está aqui na sala, o Abimael e o Fábio Henrique. Então, caso tenha alguma dúvida ao longo da, da apresentação aí, é só chamar os dois ou cortar aqui a ligação no meio aqui. Sucesso. Tá, vamos começar. Vamos começar com fenômenos químicos e físicos, né? O fenômeno químico é aquele que muda a, o componente, que muda a substância. Então, sempre que muda alguma coisa, é químico. Então, ali, ó, como está no slide, altera a constituição da matéria, resultando na formação de nova substância. Então, no fenômeno químico, tem nova substância, sempre coisa nova. Aí tem o fenômeno físico. O físico é o que não altera, que permanece. Ó, o exemplo mais fácil da gente lembrar é o gelo, tá ligado? O gelo é água em estado sólido. Depois que você esquenta a água, vira água em estado gasoso, vapor, né? Então, essa é a pequena diferença entre fenômeno químico e fenômeno físico. Aí na foto eu coloquei um frasco com água e uma colher jogando açúcar. Porque, mano, quando tu coloca açúcar na água em pequenas quantidades, vai continuar sendo água e açúcar, né? Aí a única coisa que acontece é que você vai mexer e vai diluir, mas vai continuar sendo água e açúcar. Não vai sair de dentro aí um gás novo, não vai sair um metal novo, não. Vai ser água e açúcar, as substâncias iniciais, digamos assim. Bom, galera, para a live de hoje, a gente pensou em cada tópico a gente fazer tipo um exercíciozinho. Então, como vocês preferem? Vocês preferem fazer o exercício, o primeiro exercício junto e o próximo sozinhos, ou os dois sozinhos? Como vocês preferem? Beleza, falaram um junto, beleza. É, Tá, primeiro exercício a gente vai separar o que eu fiz no slide anterior. A gente vai ver o que é um fenômeno químico e um fenômeno físico. Vamos começar. A produção de plástico a partir do petróleo. O petróleo é extraído da terra, pá, tem um processo de fabricação dele, coloca, sei lá, coloca corante, coloca coisa para deixar ele mais rígido e pá. Nisso vai adicionando novas substâncias. Então, do petróleo para o plástico, tem coisas novas. Então, nesse caso, é químico. Então, primeiro caso é químico. Depois eu vou mandar no grupo, caso vocês não quiser anotar. Eu vou mandar depois as respostas lá no grupo de estudos e sucesso. Tá, a B. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Como que é feita fio de cobre? Tipo, o cara só vai desgastando a barra do cobre, formando o novo estado físico do cobre, né? Tipo, não, ele tá sólido do mesmo jeito, mas ele vai tá de novo uma nova forma, né? Vai continuar sendo cobre. Então, nesse caso, na B, vai ser físico também. Físico, né? Então, a primeira é química, a segunda é física. Terceiro, fabricação de coalhada a partir do leite. Vocês sabem como é que é feita a coalhada? A coalhada é tipo uma fermentação do leite. Então, nesse caso, são adicionados alguns ácidos no leite e, e por isso tem novas substâncias. E por isso vai ser um fenômeno químico. Então, a C é químico também. Tá, a D. Desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. Foi o exemplo que eu dei no slide de fenômeno físico. Mesmo você adicionando dois componentes, vai continuar sendo água com açúcar ou água com sal.
Não vai sair um metal específico de lá, ou não vai ser um gás específico de lá. Vai continuar sendo água, água e açúcar. Então, a D é físico. Produção da gasolina a partir do petróleo. Aí, né? É, é o mesmo esquema do plástico, né? Do petróleo. Tem a coisa de dilatação térmica, tem os compostos que coloca na gasolina. Então, nesse caso, da gasolina, é um fenômeno químico também. Prego enferrujado. O que é a ferrugem? A ferrugem é a oxigenação do metal, se não me engano. Então, o metal vai se desgastando, vai formando um novo composto químico, que é a ferrugem. Então, nesse caso, vai ser fenômeno químico. G, queima da gasolina. Isso é interessante. Tudo que tiver fogo, relacionado a fogo, queima, combustão, é sempre químico. Por quê? Porque o fogo ele precisa de um combustível, né? E normalmente esse combustível vai queimar, virar gás carbono. E precisa de ar para queimar. Então vai transformar o ar em gás carbono. E, tipo, falando de uma maneira bem simples, né? Então sempre que tiver alguma coisa relacionada a queimar, a combustão, as coisas assim, é químico. E isso é bem interessante, é bom anotar, porque normalmente cai bastante em prova. Fotossíntese realizada pelas plantas. Fotossíntese, a planta pega CO2, transforma CO2? Pega carbono e transforma em oxigênio. Então, nesse caso, também vai ser químico porque transforma, né, em outra substância. E a última, decomposição da luz solar por um prisma. Tem uma matéria em física, colocando um adendo, que chama óptica, né, que a gente vai ver isso aí mais aprofundado. E nesse caso, a luz vai continuar sendo luz, vai continuar sendo fótons no ar, assim. Então, mesmo você decompondo a luz, vai continuar sendo luz. Então, nesse caso, vai ser um fenômeno físico. Não é à toa que essa matéria de óptica, está em física, né? Então, basicamente esse é o exercício 2. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Pode passar pro próximo? Beleza, eu vou passar pro próximo, então. Tá, esse aí, vocês querem fazer sozinhos? Eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, então. Vou. Tá, colocar 4 minutos pra gente fazer, né? Então, 5h30. 5h30? Pode ser 5h30 eu volto aqui pra gente fazer, pra corrigir. Vocês estão conseguindo ler bem? Tipo, a letra tá muito pequena, vocês querem que eu leia alguma coisa assim? Então perfeito.
Tá, beleza, deu o horário. Vocês conseguiram fazer? Já pode começar a corrigir? Alguma dúvida também? Só manda aí. Tá, perfeito. Vamos começar a corrigir então. O que eu vou fazer? Já vou ir falando o que é cada uma, né? E qual é o tipo de fenômeno de cada número. Aí depois a gente escolhe a alternativa. Tá, o reflexo da luz das águas. Isso aí é a coisa da óptica que eu tinha falado um pouco mais cedo. É física, né? Que a luz vai continuar sendo luz. Então, continua sendo fenômeno físico. Chama da vela. Isso aí é a dica que eu já tinha passado. Tudo que é combustão é químico, então, um físico, dois químico. Gelo derretendo. O que que é o gelo? O que que é o gelo? É a água em estado físico sólido. Então, estado físico. Sempre que for a substância for a mesma, tipo, só muda, tipo, o estado físico dela vai ser fenômeno físico. É meio redundante, mas fazer o quê, né? Então, físico, químico, físico. E a última, tesoura enferrujada. É o que eu tinha falado lá da ferrugem, né? Então, a ferrugem é químico. Então, ficou físico, químico, físico, químico. Então, transformações químicas é a 2 e a 4. Letra D. D de dado. Perfeito. Vou prosseguir, então. Galera, essa aí é a parte dos estados físicos da matéria. Olha, decora essa tabela, engole essa tabela, porque se tu entender essa tabela, não sei o que seria isso, um gráfico, sei lá. Se tu entender essa imagem aí, você mata a prova, você mata pelo menos a parte lógica da questão, tipo, saber os nomes e o sentido, né, de cada um. Então, tá, existem três estados físicos da matéria, o sólido, o líquido e gasoso, e dependendo da temperatura, eles vão alternar entre si, né, como mostra aí no slide. Galera, depois no final dessa aula eu vou já disponibilizar esse slide lá no grupo, então não precisa tirar print, né? E é isso. Isso aí são os três estados. E a parte mais importante, no caso, seria decorar esses nomes, né? Sublimação, fusão, solidificação e pá. Prosseguir. Agora eu vou dar uma pincelada sobre cada estado físico, né? O sólido, como você pode ver na ilustração ali embaixo, as partículas dele, que a partícula seria representada como essa bolinha, né? Elas estão muito próximas, estão unidas, estão tipo muito juntas mesmo. E como elas estão muito juntas, elas não têm para onde vibrar, sabe? Então elas tipo, ficam mexendo, só que elas, como estão muito juntas, elas vibram em posições físicas, fixas, né? Não física, fixas. E eu acho que a parte mais importante nesse caso é saber que elas ficam muito juntas e ficam em posições fixas, né? Então, a forma e o volume é definido. O que que é isso? Isso a gente vai ver no sólido e no gasoso, que dependendo do recipiente, a forma pode mudar e tal. Mas no sólido, não. Se você pegar, sei lá, uma borracha, vai continuar sendo borracha, não vai derreter na minha mão, sabe? Se eu pegar ela. Então, nesse caso, o volume e a forma são definidas. Vamos para a próxima. Estados físicos da matéria. Líquido. Tá. Como mostra na ilustração ali, as partículas estão um pouco mais afastadas, né? Elas não estão tão juntas quanto no sólido. Elas estão mais largadonas lá, de boa na vida e tal. Então elas estão mais afastadas umas das outras. Com isso, elas têm a liberdade de se moverem, né? Então, por isso que sei lá, porque a água, quando você coloca num copo, fica chacoalhando o copo, ela fica mexendo lá. E por isso a forma é variável, né? E o volume sempre permanece constante, né? Tipo, pá. Então, só saber disso aí, que as partículas estão um pouco mais afastadas e que elas se movem com facilidade e não tem um.
e a forma depende do recipiente. Né? Que no caso dessa ilustração, né, que está num becker aí, as partículas só estão nesse formato porque tem um becker ali. Se não tivesse o becker, tivesse, tipo, sei lá, uma caneca, ia ter o formato da caneca, né? Tipo, a parte de dentro do recipiente. Se tivesse, sei lá, um prato, ia estar na superfície do prato. Então, a forma do líquido depende do recipiente que ele está contido. Gasoso. Como mostra aí na imagem novamente, as partículas estão muito afastadas. Isso aí são as partículas que não querem ter amigos. Elas ficam longe umas das outras e pá. E com isso ela tem tanta liberdade que ela se move muito rápido. E, e a forma e o volume delas são variáveis justamente por ficar muito mais afastadas, né? Então, nesse caso ali, na ilustração, o gás que está contido dentro dessa garrafa só está no formato dessa garrafa porque ele está no recipiente da garrafa, sabe? Está dentro da garrafa. Se soltar isso aí no ar, vai estar livre no ar, sabe? Vai ficar voando aí. Então, se tu prender, sei lá, numa garrafa d'água, vai pegar o formato da garrafa d'água. Então, só lembrar que a forma no líquido e no gasoso vai depender do recipiente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre. Vamos falar sobre os mais importantes, no caso, que é tipo a passagem de estados, né? Isso aí a gente separou os mais importantes, que provavelmente vai ter alguma questão na prova, ou que, sei lá, tem algum pontinho em específico que a gente tem que mencionar. Vaporização. Vaporização é passar do líquido para o gasoso, né? Do L para o G. Nisso a gente pode citar três exemplos, né, no que eu coloquei ali, que é a roupa secando no varal, você esquentando a água, ou no senso comum, fervendo a água, ou você passando roupa no ferro passar roupa, elétrico, no caso. É, Nesses três casos, tem um nome em específico para cada um. Tem o evaporação, ebulição e calefação. O evaporação é o método lento de passar do líquido para o gasoso. Quando você deixa uma roupa no varal, não é de uma hora para outra que vai parecer seco, né? Você tem que deixar lá por algumas horas, alguns minutos, dependendo do dia. Então, sempre lembrar que a temperatura tem que ser menor que o tempo de ebulição. No caso, eu coloquei o sinal ao contrário, se isso releva, mas tem que ser menor que o tempo de ebulição. Tá. O que é o ebulição? Que é o método rápido, né? É quando atinge o nível máximo, o grau máximo de agitação das partículas. As partículas já vão começar a se agitar tanto que é o nível que elas já passam para o instantâneo, sabe? Então, seria como se fosse o limite do, da evaporação para a calefação. E a calefação, no final, é o instantâneo. Quando tu tá, sei lá, tá numa chapa quente, aí você joga um copo d'água para, sei lá, por quê? Mas você joga um copo d'água na chapa quente. É quase tipo que instantâneo. A água nem molha a superfície da chapa que ela já vira vaporzinho. Então, só lembrar que a calefação é instantânea e a temperatura é maior que a temperatura de ebulição. Então, eu coloquei já na ordem também do lento, rápido e instantâneo, para ficar mais fácil de memorizar. E os exemplos ali que eu separei são ali. Ah, e a calefação, um exemplo, seria o ferro de passar roupa também, né, que esquenta muito. Enfim, vamos para o próximo. Liquefação. É, Liquefação é a passagem do gasoso para o líquido, né? Que é a única diferença da condensação que ela muda de estado físico por pressão e por temperatura, né? O exemplo que eu coloquei ali para a gente lembrar é o botijão de gás. Só lembrar do amiguinho de botijão de gás aí no slide. Que a gente coloca, tem um gás, a gente coloca ele numa pressão tão pequena que ele, tipo, a gente literalmente espreme. Lembra daquela imagem que eu passei? Deixa eu voltar nessa imagem aqui, ó. Tá vendo essa imagem aqui da garrafa? As partículas estão soltas, estão voando ali livre. A gente vai meio que espremer essas partículas para passar para o estado líquido, meio que à força, sabe? Juntamente com a temperatura, né?
E basicamente essa é a única diferença da condensação, que a liquefação ela passa por pressão também. É a única diferença. Tá, tá. Sublimação. Sublimação é quando passa dos extremos, né? Passa do sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido. Né? Pode acontecer o inverso, que vai ser o mesmo nome. E não passa para o estado líquido, né? Aí tem três exemplos que são os mais famosos, que o professor já falou um monte de vezes na aula, mas eu coloquei de novo para a gente lembrar, que é o gelo seco, que é essa primeira imagem, que é uma colherzinha com gelo seco. A segunda é o iodo, né? E a terceira é a naftalina. Naftalina que é o remédio lá de matar barata. Então, os três exemplos aí. E sucesso. Aí o último tópico, é o último? É. O último tópico que a gente vai ver agora, antes dos exercícios, é esse sólido amorfo e sólido cristalino. O que é isso, Juliano? É só a organização de um sólido. Né? Se um sólido for cristalino, como a segunda imagem do lado, vai ser meio que tipo tudo organizadinho, tudo uniforme, sabe? Então, esse cara é tipo quando está na aula de geometria e usa régua. Então, é o sólido cristalino. O exemplo de sólido cristalino são cristais que a gente encontra na natureza, tipo, sei lá, quartzo. Quartzo, a organização interna é desse jeito, igual na segundo ladinho aí da imagem. Aí o sólido amorfo é o cara que não levou régua pra aula de geometria. Então tá tudo torto, sabe? Tudo desgarranchado. E o exemplo disso aí é o vidro, né? Que a gente pode também lembrar que muita gente considera um sólido amorfo como um líquido por conta da organização interna, mas segundo o professor, eu acho que eu concordo também, ele continua sendo um sólido, né? Que a única diferença é que a organização interna está meio bagunçadinha. Não sei se vocês já pararam para perceber quando você vai, sei lá, em igreja ou em prédio muito antigo, tem uma janela de vidro que é a parte de cima da janela de vidro, tipo a parte do vidro em si. Tá muito fina a parte de cima e a parte de baixo está um pouco mais grossa. É por causa desse sólido amorfo, que ele vai meio que derretendo, entre aspas, bem aspas mesmo, e ficando mais grosso na parte de baixo. Basicamente é isso. Então, só lembrar, vidro é amorfo, quartzo é cristalino. Perfeito. Agora eu propus alguns exercícios, né? Esses exercícios aí tem muita cara que pode cair na prova do professor, então, vocês querem fazer um junto comigo e os próximos vocês fazer sozinhos? Dá um retorno aí pra mim. Opa, pera aí, tem coisa no chat, calma aí. Fala, João Guilherme. Pô, mano, eu não pesquisei a fundo do galho, né? Mas, de acordo com o material que o professor disponibilizou pra gente, que vai cair na prova, é esse conteúdo que a gente separou como mais importante, né? Só um adendo que eu acho que é interessante a gente lembrar, que na tabela periódica existem dois elementos que são encontrados líquidos na natureza, né? São só dois, que é o mercúrio e o bromo, né? Que o resto é tudo sólido ou tudo gás. Então, eu acho que a única coisa que talvez ele pergunte pra gente seria essa parte do mercúrio e o bromo. Mas essa parte do galho eu já não tenho tanta certeza se cai, né? Então, então pode ficar tranquilo. Eu acho que provavelmente, se ele não citou isso em nenhuma aula, acho que não vai cair, não. Enfim, vou fazer então o primeiro exercício com vocês, que eu vou ler aqui para ficar mais interessante. A tabela a seguir traz os pontos de fusão e ebulição em graus Celsius sobre pressão de um atm de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, assinale a alternativa que indica quais materiais estão no estado de agitação líquido à temperatura ambiente. Tá, a gente tem que ver quais são os líquidos em 25 graus Celsius. O que a gente pode considerar?
Aí na tabela mostra o ponto de fusão e ebulição. O ponto de fusão é o que passa de sólido para líquido, e o ebulição seria do líquido para o gasoso. Então, o que que a gente tem que achar? Tem que achar o valor que fica entre os dois, né? A gente tem que achar o qual que é o, a substância que em 25 graus Celsius estão entre os dois, né? Vamos começar. Oxigênio. Tá, em 25 graus Celsius, a gente sabe que o oxigênio fica em estado gasoso, né? Porque eu acho que não tem água de oxigênio, um bagulho assim, oxigênio líquido, sei lá. Mas, então isso aí é meio que mais lógica também. Mas, de acordo com a tabela, ó, o ponto de ebulição do oxigênio é menos 183. E a gente quer o 25. Então tá muito mais para a direita, digamos assim. Né? Se fosse ter uma linha, estaria mais para a direita. Amônia. A amônia, ela passa para o líquido no menos 77 e passa para o gasoso em menos 33. Mesma coisa do oxigênio. Continua no estado gasoso, porque o ponto de ebulição é mais baixo. O metanol. O metanol, ele passa para o líquido em menos 97 e passa para o gasoso em 94. Ó, menos 97 é 64. O 25 está ali no meio. Então a gente pode anotar que o metanol vai estar no estado líquido no temperatura ambiente. Tá. Acetona agora. Então, enquanto isso, a gente já guarda o nominho do metanol aí. Vai ficar na nossa cabeça enquanto isso. Acetona. Tá, ela passa pro líquido em menos 94 e passa pro gasoso em 56. Opa, dá ali também. O 25 está ali entre esses dois valores. Então a gente pode lembrar da acetona também. Então, enquanto isso, é metanol e acetona. Mercúrio. Menos 38 passa pro líquido e 356 passa para o gasoso. Tá, tá no líquido também, né? O 25 graus está entre o ponto de fusão e ebulição. E o mercúrio é um dos elementos que fica líquido em temperatura ambiente, assim. E relevando esse exercício, ele é um dos elementos da tabela periódica que fica em estado líquido a temperatura ambiente. Alumínio. Ele vira líquido em 660. A gente já pode eliminar ele aí, tá ligado? Então, para baixo de 660 ele é sólido. Então, tá, a gente achou os três, que é o metanol, acetona e mercúrio, que é a letra B no caso. Perfeito. Alguma dúvida nesse exercício? Acetona, metanol e mercúrio, letra B. Mercúrio? Tá. O mercúrio, ele, vamos dizer assim, ele passa para o líquido em temperaturas acima de menos 38. Então, para baixo de menos 38, ele é sólido, né? E o ebulição é o do líquido para o gás. Então, pro, só em temperaturas acima de, de 356 que ele passa para o gasoso. Então, a gente considera que ele está entre esses dois valores, né? Porque a temperatura que a gente está analisando é o 25 graus, e o 25 está entre menos 38 e 356. Por isso que o mercúrio, ele é líquido. Tá. Ô, Leonardo, eu vou explicar só os três que dá a resposta para ganhar tempo, né? O metanol. Ó, no exercício está pedindo o material que fica líquido em 25 graus. Olha, o fusão, o fusão é quando passa
sólido para o líquido. E ebulição é o do líquido para o gás, para o gasoso. Então, o metanol, olha, ele passa para o líquido em menos 97. Interessante, né? Só que ele passa para o gasoso em 64. E a gente quer um valor que seja líquido em 25 graus Celsius. Então, a gente tem que analisar o número 25, que fica entre a temperatura de fusão e ebulição. Então, no caso do metanol, ele estaria dentro desses parâmetros, estaria dentro dessa análise, porque 25 é maior que menos 97 e menor que 64. Na cetona e no mercúrio, a mesma coisa, né? A acetona passa para o líquido em menos 94, menos 94,6 e passa para o gasoso em 56. Então, o 25 está entre esses dois valores, né? Galera, olha, presta bem atenção onde que o exercício está, o estado físico que o exercício está pedindo. Se ele, sei lá, falasse qual dos materiais está no gasoso, a resposta ia mudar totalmente. Então, tem que sempre prestar muita atenção no exercício, fazer uma análise, se possível, sei lá, ler duas vezes, pá, para analisar muito bem o que que a questão está pedindo, né? Então, perfeito. Pode prosseguir? Pode, pode. Beleza, então. Essa aí vocês... Eita, porra. Essa aí vocês vão fazer sozinho? Tá bem de boa. Se lembrar do slide ali, vocês conseguem fazer sozinho. Então, tá, isso aí eu vou dar um minutinho, só para fazer mentalmente mesmo, não precisa nem copiar nem nada. Vai, um minutinho. Aí vocês, qualquer dúvida, chama aqui. Tá, 5h53, horário oficial de prosseguir, ou primeiramente corrigir, né? O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina. Aí, ó, você pode matar a questão aí já, né? Só lembrar do slide que eu passei. Empregado para evitar baratas em roupas, funde temperaturas superiores a 80 graus Celsius. 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina a temperaturas ambientes têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. O que seria esse resíduo? Seria, sei lá, uma coisa líquida, né? Tipo, o gelo, para passar para o gasoso, deixa um líquido, né? Ele passa pelo estado líquido primeiro. Então, se ele não deixa esse resíduo líquido, ele passa do sólido para o gasoso direto. Qual que é a único coisa, única, esqueci a palavra agora. Deu para entender. A única transformação que passa do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido direto, sem pelo líquido. Isso mesmo. A sublimação. Letra B. Vamos prosseguir? Alguma dúvida? Vou continuar então, galera. Vou deixar para vocês fazerem sozinhos também. Todos esses exercícios que eu coloquei, que eu e o Fábio colocamos, são que provavelmente poderão cair na prova, né? Que tem grande chance de cair na prova, porque é muito questãozinha de prova, né? Então, tá aí, lembra testar nosso conhecimento para nos preparar psicologicamente para a prova de sexta. Tá, essa aí
Acho que é um pouquinho mais complicadinho. Vou deixar 4 minutos? 5 minutos? Ou é muito? Ah, vamos fazendo aí. Quando terminar, vocês vão se chamando. Sucesso. Tá, beleza. 5h58, horário oficial do exercício 3. Tá, vamos corrigir. Na resposta vai ser a B, já dando um spoiler imenso aí. É a B. Tá. As fases de agregação para substâncias abaixo, quando exposta a uma temperatura de 30 graus, são respectivamente. Tá, a gente vai ter que analisar qual que é o estado físico que vai estar em 30 graus. Tá, vamos começar o mercúrio. Mercúrio da questão passada, é líquido, fácil, fácil. Amônia. Olha, ela passa para o gasoso em menos 33. Então, ela em 30 graus positivos, ela vai continuar gasoso, né? Benzeno, é o que o padre faz na missa, né? E fica benzeno. Enfim, é, o benzeno, ele vai passar para o líquido em 5, 5,5, e ele vai passar para o gasoso em 80,1. Então, o 30 está aí no meio. Então, se está no meio, é líquido. Então, líquido, gasoso, líquido. E o último é o naftaleno. É que você tem um amigo lá chamado Nafta, né? E ele fica na biblioteca, então o naftaleno. Ele passa pro, pro líquido, digamos assim, em 80 e passa pro gasoso em 217. Isso na teoria, mas a gente sabe que a naftalina vai direto pro gasoso ou pro sólido. Então, a naftalina fica não, ela é sólida em 30 graus Celsius, né? Então, resposta, letra C. C de casa. Vamos prosseguir. Último exercício dessa parte aí.
Aí vai entrar nosso querido amigo Fábio Henrique. Esse aí também é bem de boinha. Vou dar 2 minutinhos pra você fazer, que é tranquilinho. Pera, tem dúvida do João Guilherme. O naftaleno, ele passa pro líquido em 80. Então, para cima de 80, ele tá líquido. Então, no final, ele tá sólido. Então, é a letra C. É líquido, gasoso, líquido, sólido. Então, certinho. Pera, não, deixa quieto. Voltar. Então, só vamos aí. 6 horas e 2 minutos eu volto para corrigir. Sucesso. Beleza, 6 horas e 2 minutos, horário oficial de Brasília. Vamos, vamos observar o exercício. O ponto de fusão do cobre é igual a 1083 graus Celsius. E o ponto de ebulição é de 2310. Ok. Assinale a alternativa que indica corretamente o estado físico do cobre nas temperaturas aí. Então, temperatura de fusão, que passa do sólido para o líquido. E ebulição, líquido para gasoso. Então, vamos analisar. 20 graus Celsius tá normal, né? Para baixo da temperatura de fusão. Então, sólido. Primeira sólido. 100, mesma coisa. Tá sólido porque tá abaixo de 1083. Sólido de novo. 1000, tá abaixo de 1083. Então, sólido. Então, as 3 primeiras são sólidas. E 2500 tá acima de 1083. Parabéns, não tá mais no sólido. E está acima também da temperatura de ebulição. Então passou do líquido, né? Então está maior que a temperatura de ebulição, portanto está no estado gasoso. Então a resposta certa é a C. É C. Sólido, 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 gasoso. Perfeito. Alguma dúvida? Beleza, galera, a partir de agora, peraí. A partir de agora, o meu querido amigo Fábio Henrique, ele vai assumir a parte da explicação, para não ficar só eu explicando, ficar meio chato. Aí vai aparecer nosso querido amigo aí e vai tomar rumo a partir de agora. Valeu pelo passe da palavra aí. Eu sou o Fábio, para quem não conhece. Já vou pedindo desculpa porque eu moro na avenida, então de vez em quando vai passar umas motos correndo e talvez pode atrapalhar. É só pedir para repetir que eu repito. E é isso. Vamos continuar essa revisão. A gente vai começar a falar dos gráficos, né? Que a gente tem as misturas e a substância. A substância ela é composta por um componente só. E sempre nos gráficos a gente vai ter 2 marcos muito importantes que é sempre bom lembrar, que é a temperatura da fusão do gráfico que você está analisando e a temperatura de ebulição, certo? E sempre a gente vai tentar analisar um gráfico por esses dois que eu acabei de falar.
E no caso da substância, as temperaturas que eu acabei de falar, elas são constantes. E, então, ou seja, quando ele estiver indo passar de sólido para líquido, ele vai manter e depois ele vai para líquido. Ele vai manter numa certa temperatura do jeito que ele está e depois vai para líquido. A mesma coisa acontece quando ele for para líquido de vapor. Ele vai manter e depois ele vai para vapor. Certo? E passei, Juliano. Faz a boa aí. Agora a gente vai começar a falar das misturas, né? Aí a gente tem aí a mistura comum, que são dois ou mais componentes. A gente tem a temperatura de fusão e temperatura de ebulição. As duas, ambas são variáveis, né? Então quer dizer que no aquecimento ela vai mexendo ao longo da mudança na temperatura de fusão e a mesma coisa na temperatura de ebulição. E da mesma forma que essas regras que eu estou passando para vocês se aplicam no aquecimento, elas são igualmente no resfriamento. É a mesma coisa. Pode passar? Pode. Agora a gente tem a mistura eutética, que são as misturas de dois ou mais sólidos. A mistura eutética, ela pega um pouco porque a temperatura de fusão dela é constante, então ela vai se manter, né, nesse tempo que ela estiver trocando de estado físico, só que na temperatura de ebulição ela é variável. Então é sempre bom ficar esperto, porque isso pode pegar muita gente na prova. Passe aí, por favor. É só lembrar do macete do professor, que o eutética, né, começa com E, então o ebulição é variável. Aí, ó, perfeito. Exatamente. E a gente tem a mistura zeotrópica, que é praticamente o inverso da eutética. Ela é uma mistura de líquidos, a eutética é de sólido, né? E ela é o inverso. A temperatura de fusão, ela varia, né? Ela vai se mudando e a temperatura de ebulição, ela é constante. Pode passar. E agora a gente vai fazer um exercício, certo? Para descobrir o gráfico, que eu acho que é basicamente é o que mais pode cair na prova mesmo. E se vocês querem que eu faça o primeiro e depois você faz o resto, ou vocês querem fazer tudo sozinho? Qual que vocês preferem, acham melhor? Acho melhor você dar uma explicada na questão, aí depois você deixa pra gente fazer, tipo, dá uns 2 minutos, aí depois você passa corrigindo. Aqui a questão Beleza. também é bem simples, né? Tipo, não tem muita análise. Sim, Só sim, lembrar. mas eu faço a primeira e deixo o resto para vocês fazer. Então, para a gente, nesse primeiro exercício, é muito válido a gente observar o que eu falei no começo, né? A gente sempre observar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição e ver como é que ela tá. A temperatura de fusão, ela aparece aqui constante, certo? E a faixa de ebulição que aparece nesse gráfico, ela está se movendo ao longo do tempo. Então, está sempre em constante mudança. E como o Juliano relembrou para a gente, ebulição começa com E de eutética. Então, esse gráfico é da mistura eutética. Vou passar. Isso. Aí, agora eu vou deixar esse gráfico aí para vocês fazerem. Eu vou dar uns 2 minutinhos, aí em 2 minutos eu volto para corrigir com vocês.
Tá, já deu os 2 minutos, então eu vou corrigir. E se alguém tiver alguma dúvida ou algo do tipo, é só falar e que a gente tenta responder na medida do possível. Então, a gente começa olhando, obviamente, os pontos, né, os pontos de fusão e o ponto de ebulição. A gente vê que o gráfico dessa mistura, ambos os pontos estão se mexendo, eles estão crescendo, eles não se mantêm. Então, a única mistura que pode ser é a mistura comum, certo? Pode passar para nós, Juliano. E agora tem esse aí, que vou dar um minutinho para vocês resolverem, e aí quem já for terminando também pode avisar que se precisar a gente já corrige antes também, para não tomar muito tempo também de vocês. Então beleza, vamos corrigir e vamos embora. Analisando esse gráfico, fica bem nítido, né, que o começo ele é o inverso, na real, do primeiro gráfico, do primeiro exercício, né, que era a mistura eutética, e como eu falei, o inverso da eutética é a azeotrópica. Então a resposta correta de qual gráfico é a mistura azeotrópica. Passei para nós. E pessoal, a gente vai começar agora o conceito de densidade. Só que antes de começar, eu queria saber de vocês se vocês estão entenderam a parte de gráfico, se vocês querem que volte para eu falar de novo algum exercício, ou se está tudo certo, a gente pode prosseguir. Beleza, então. Eu vou continuar. E aqui a gente vai começar a falar agora sobre densidade. Eu coloquei ali apenas o conceito, porque o professor ele falou pra gente que não vai cair o quesito de conta, mas eu passei a fórmula porque vai ter algumas partes do conceito que a gente vai precisar da fórmula ali e vocês vão ver, né? A fórmula inicial é densidade é igual a massa dividido por volume, certo? Ali tá bem completinho na segunda figura ali. D, obviamente, né? D igual a densidade, M igual a massa e V igual a volume. Pode passar, por favor. E agora a gente vai começar a falar sobre os corpos de mesmo volume. Quando tivermos volumes iguais, quem tiver maior massa será o mais denso. Tá bem nítido isso nessa figura, que a gente tem o mesmo volume de algodão e de ferro, só que, obviamente, o ferro tem muito menos e o algodão tem muito mais. Passa, por favor. E agora o contrário, né? Que são os corpos de mesma massa. E aquele que tiver maior volume menor será denso. Ou menor será a densidade, foi mal. O volume, a gente pode falar que o volume e a densidade, eles não são amigos, né? O volume, quanto mais tiver,
a densidade vai abaixar e quando um tiver maior, o outro será menor. E nessa figura que eu trouxe, fica muito explícito, né? A gente vê o tanto de algodão que tem na balança e o tantinho de chumbo que tem no outro prato. Pode passar, por favor. E a gente tem agora os fatores que alteram a densidade, certo? Alguns fatores que podem ser muito importantes na hora da prova e que pode pegar um pouco. A gente tem de começo a temperatura, que quanto maior a temperatura, maior será o volume, portanto, menor será a densidade, certo? Então, a temperatura, quanto maior ela tiver, maior será o volume. Isso a gente pode até dar um exemplo que, por exemplo, quanto maior a temperatura, o, o elemento que a gente estiver vendo ou estudando, ele vai evoluindo. Aí ele vai ou se ele estiver sólido, ele vai para líquido e vai para gasoso. E é bom relembrar o que o Juliano falou no começo da nossa revisão, que o sólido ele tem as partículas mais fechadas, o líquido, as partículas já ficam mais livres, mais soltas, e o gasoso ela fica totalmente livre para fazer o que quiser. E isso, obviamente, aumenta o volume do elemento. E, como eu falei agora há pouco, maior volume, menor será a densidade. E a gente tem também, agora, passando de tópico, a pressão. Quanto maior a pressão, menor será o volume, e logo a densidade será maior. E eu acho que o único exemplo que a gente pode dar, talvez, seria o gás de cozinha, certo? Que é bem pesado e tem muito pouco dentro dele, se for comparar assim com outros elementos. Passa, por favor. E agora é bom a gente falar, né, algo que o Juliano veio falando aí um bom tempo, que é os estados físicos, certo? E o sólido ele tem um menor volume, porque as partículas estão mais próximas, né? E sempre bom lembrar no conceito da densidade, que quanto menos volume, maior a densidade. As partículas estão mais juntas e com isso o espaço, o tamanho do nosso elemento, ele vai ficar menor e a densidade vai ser maior. Isso é uma regra. Passa, por favor. E a gente tem o gasoso, que ele tem maior volume, ele fica bem espaçado, né? As partículas mais afastadas, e maior volume, e a densidade com certeza é bem menor. Passa, por favor. Então é isso, galera. A gente acabou. Como a parte da densidade é um conceito, né? A gente não quis apresentar nenhum exercício, porque provavelmente não vai cair um exercício de densidade, vai cair algum exercício relacionado ao conceito de densidade. Sim, ao estado físico, tá? Então, basicamente a revisão é essa. Eu gostaria de saber se vocês têm dúvida, e antes de saírem, eu gostaria que vocês colocassem um ok no chat. Mas espera aí, vamos ver primeiro se tem dúvida. Fala aí se não tiver, fala um tranquilo, tipo, de boa, sei lá. Tá tranquilo? Então, galera, outra coisa, eu gostaria que vocês depois deixassem no grupo lá do WhatsApp o feedback dessa aula. Se vocês gostaram do jeito que a gente explicou, se vocês gostaram dos exercícios e pá, do como a gente falou, se a gente falou muito rápido, se a gente falou muito lento, se demorou demais. Deixa lá um feedback pra nós, pra gente, sei lá, pra gente ver se a gente tá evoluindo e tá. E lembrando que isso aqui é uma coisa nossa, né? A escola não está colocando a mão no meio, então é totalmente organizado pelos alunos. Então, se vocês for reclamar com alguém, vai ter que reclamar com a gente. Então, eles podem reclamar para os monitores, dar o feedback para os monitores também. Não é só para a Marina também, não. A Marina é só a criadora, entre aspas, né? E tem, cada sala tem 2, 3 monitores. Então, chama o monitor da tua sala, ou chama eu, tem a listinha lá no grupo, galera. Só colar lá que acha. Exatamente. E agora, agradecer o comentário aí do Bruno também, que falou que... Pera aí, antes de tudo isso, é melhor parar a gravação, né? Porque isso aqui, caso alguém vai ver depois,